Obrigado ao meu pastor Silas, pastor Odilton, os demais colegas. É uma honra estar aqui. Mateus 22, nós vamos ler alguns versículos, talvez você não tenha feito sua leitura diária, vai fazer agora. Mateus capítulo 22. Lá no Antigo Testamento, né, quando o sacerdote se preparava para qualquer rito, o que ele fosse fazer, qualquer coisa, primeiro, ele tinha que se aproximar de uma pia, chamada pia de bronze. Era uma pia que ficava no pátio, tinha primeiro o altar do sacrifício, e depois a pia, né, que era a pia de bronze. E essa pia de bronze, ela era côncava, né, e ela foi feita dos espelhos, né, de bronze das mulheres judias. Então é de se imaginar que aquele bronze polido, côncavo, cheio de água, formava um espelho perfeito, né? Era um espelho perfeito. Então, toda vez que o sacerdote ia sacrificar um animal, ou ele ia entrar no templo, ele tinha que se deparar com a própria imagem dele. A primeira pessoa que ele via não era o bode, não era a ovelha, não era o colega. Quando ele ia se preparar para o rito, ele tinha que se lavar suas mãos e ele tinha que ver a sua imagem. E ele via naquela imagem os seus defeitos, as rugas, o cabelo caindo, a idade chegando, as imperfeições. Aquela pia é um exemplo da palavra. Toda vez que nós vamos preparar uma mensagem e nós começamos a ler a Bíblia, a primeira imagem que a gente vê é a nossa. Ela revela as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas falhas, e ela nos faz mais humilde. Isso nos faz mais humilde. Eu prego essa mensagem de hoje com muita humildade. Eu vou compartilhar aqui o que eu preguei terça-feira passada, lá na nossa filial de Macaé. E eu estou pregando com muito temor aqui, porque é uma palavra que, antes de eu pregar para vocês, ela fala de uma maneira poderosa, profunda, explosiva no meu interior. Mateus 22, a partir do 1, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo,
como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Jesus está falando aqui nessa parábola a história de um rei que está envolvido na preparação do casamento, da festa, das bodas, de casamento do seu filho. E havia algumas pessoas convidadas para aquela festa, que de antemão já haviam sido convidadas por este rei. Chegando então a ocasião da festa, chegando então um grande momento, Jesus disse que aquele rei manda os seus servos, os seus mensageiros, convidarem, chamar, melhor falando, aqueles convidados. Mas a Bíblia diz que Jesus falando que aqueles convidados fizeram pouco caso daquele convite. Uns foram para o campo, outros foram para os seus negócios. Um terceiro grupo diz até que ultrajaram, mataram aqueles servos. Eles não eram dignos, diz a Bíblia. Esses convidados não eram dignos daquele convite, daquela festa preparada por aquele rei. E por isso a Bíblia diz que eles foram castigados. Mas ao que parece a festa iria acontecer, independente daqueles convidados. Porque o rei diz que a festa está preparada, está tudo pronto. A comida, a bebida, está tudo pronto. E o rei estava determinado a realizar aquela festa de casamento. Então ele manda os seus servos novamente agora ir a outros lugares. A lugares, alguns textos falam de esquinas, ou seja, lugares indefinidos. Não eram ruas com nome, lugares definidos, mas a qualquer lugar. E chamar qualquer pessoa. Convide a todos, diz o rei, a todos, bons, maus, todos, convidem a todos, porque as bodas estão preparadas. Eles vão à festa de casamento, todas aquelas pessoas encontradas pelo caminho, e eles passam então a fazer parte daquele rol de convidados de um rei para uma grande festa. Veja, nós estamos diante de uma parábola, e a gente trata aqui no CDM sobre uma matéria chamada hermenêutica, que é a matéria que trata das leis de interpretação bíblica. E uma das regras básicas de se interpretar uma parábola é você se prender a uma ideia principal. Toda parábola, ela traz uma ideia principal e algumas ideias secundárias, e você não pode divagar muito nos detalhes, senão você se perde na interpretação. Claro que quando a gente lê essa parábola, a gente percebe que esses convidados primeiros representam a nação de Israel, que os segundos convidados, achados em qualquer lugar, bons e maus, representam nós, os gentios, e que os mensageiros, os servos que convidam, representam os profetas, os evangelistas. Mas estas são ideias secundárias, esta não é a ideia central desse texto. A ideia central desse texto, a moral dessa história, a meu ver, ela se encontra no versículo 11 e no versículo 12. É aqui que a ideia central desta parábola se concentra. O versículo 11 e 12 diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. É disso aqui que Jesus está tratando de forma central, prioritária, nesta parábola. A necessidade de trajes, a necessidade de um preparo de vestes dignas para esse encontro
para estas bodas com o rei. E dessa ideia a gente pode extrair algumas outras ideias a partir destes versículos. Primeiro, aqueles convidados deveriam saber o propósito daquele convite. Ninguém foi convidado para algo que eles não sabiam. Eles estavam sendo convidados para uma boda, para uma festa de casamento. Era algo oficial, era algo importante. Eles não estavam sendo convidados para um pagode no botequim, que eles poderiam ir sem camisa. Eles não estavam sendo convidados para uma festa no Play, que eles poderiam ir de chinelo e camiseta. Eles não estavam sendo convidados para um encontro lá, um happy hour, que eles poderiam ir com a roupa de trabalho, de qualquer jeito. Não, o convite era solene, a ocasião era solene, tratava-se de um casamento real, de um casamento de um príncipe. A segunda coisa que eles deveriam saber é que ocasiões especiais exigem vestes especiais, existem preparos especiais. Veja que esse convidado, ele não rejeitou o convite. Esse convidado, ele não deu desculpas para não ir. Esse convidado, ele não matou os servos. Não, ele não pode ser acusado de assassinato, ele não pode ser acusado de descaso. Mas ele é o exemplo de alguém que, sabendo para onde está indo, não se preparou dignamente, não se vestiu de forma adequada para aquele grande momento, para aquele grande encontro. A terceira ideia que a gente extrai desse texto é que esses dois versículos mostram que aquele homem que estava vestido indignamente para a festa, ele não é chamado a atenção por ninguém. Parece que os demais convidados são incapazes de notar que a sua veste não está adequada. Eles simplesmente o aceitam. Ele está no bolo, ele está no grupo, ele está ali no grupão, ele está junto com todo mundo. E ninguém diz para ele, olha, você não está adequado. Ninguém diz para ele, as suas vestes não estão dignas. Talvez ninguém tenha percebido, talvez as pessoas estivessem realmente preocupadas consigo mesmo. Com certeza ele sabia que as suas vestes não eram dignas. Porque quando ele é chamado a atenção, ele não tem argumentos, ele emudece, ele não contra-argumenta, ele não diz nada, ele não retruca, porque ele sabia que as suas vestes não eram dignas. Mas o interessante é que quando começam as bodas, entra o rei, e o olhar do rei para aquele homem é um olhar de julgamento. Embora os outros convidados não percebam as suas vestes indignas, esta é a primeira coisa que salta aos olhos daquele rei. Aquele rei então repreende: você não sabia que você deveria vestir roupas dignas para estar numa festa como essa? Você não sabia a importância dessa ocasião? E por que você está vestido dessa maneira? Porque as suas vestes não são dignas desse momento. Ele estava inexcusável. O resultado, diz o texto, foi o afastamento, o castigo, a escuridão, o lamento, o choro, o desespero, a morte. Não precisa ser um grande intérprete da Bíblia, não precisa você ter um curso completo de hermenêutica. Eu acredito que qualquer crente não precisa conhecer grego, hebraico, ser um exegeta, como alguns dos meus colegas que estão aqui. Todos nós sabemos do que o texto está falando. Vestes dignas, vestes puras na Bíblia, falam de um tema muito importante para todos nós: santidade. Diga comigo, santidade. Por isso que eu comecei esta mensagem falando de como essa mensagem mexe comigo. Esse é um dos temas mais centrais e mais importantes da Bíblia. A Bíblia fala de poucos assuntos, tanto quanto fala de santidade. Da importância que Deus atribui a essa questão de pureza, de santidade. Poucas coisas na Bíblia.
esse é um tema central. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando do maior imperativo da vida cristã. O maior e o mais urgente, o mais importante mandamento para a vida moral, para o comprometimento moral na vida cristã, ter uma vida santa. Porque nós não estamos aqui por estar aqui. Nós estamos aqui a caminho de um encontro com o Rei. Nós estamos aqui porque fomos convidados para esta boda, porque fomos convidados para esta festa. Eu sei que quando a gente fala de santidade, a gente fala de algo que parece impossível, né? Porque a gente pensa na santidade de Deus ou na santidade dos anjos e, claro, isso parece algo inatingível. Talvez por isso se pregue tão pouco sobre isso. Talvez porque nós pregadores, quando a gente vai pregar sobre isso, a gente se depara tanto com nossas limitações que a gente se sente apequenado, que a gente se sente incapaz de pregar sobre isso, mas é algo que a gente tem que pregar sobre isso. Hoje pela manhã eu relutei em pregar sobre isso. Relutei, vi outra mensagem, mas eu confesso que o Espírito Santo me trouxe para este tema de novo, para pregar sobre isso. E eu estou pregando exatamente por esta pressão do Espírito sobre o meu coração para falar sobre isso. Talvez alguém diga assim, pastor, mas eu não dou conta de ser santo. Isso é algo muito difícil. Como é que funciona esse negócio de ser santo? A Bíblia diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. Pastor, a Bíblia está falando de futebol? Deus está dizendo, sede santos, porque eu sou santos? Não, a Bíblia não está falando de torcida. A Bíblia está falando realmente de um mandamento. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, e eu acho interessante essa palavra, em toda a vossa maneira de viver, toda a vossa maneira. Os seus pensamentos, no mundo dos seus pensamentos, sede santos. No mundo das palavras, na maneira como você se comunica, na sua casa, no seu trabalho, é isso que Pedro está dizendo, seja santo. Nos seus relacionamentos, com seu pai, com a sua namorada, com sua esposa, como cidadão, como você compra, como você assina um contrato, como você empenha a sua palavra, seja santo. Nos seus relacionamentos, na sua vida íntima, na sua vida social. O salmista, no Salmo 103, é isso, diz algo assim, diz, tudo que há em mim, diga tudo que há em mim, ele diz, bendiga o santo nome, o seu santo nome. Tudo que há em mim, ele está dizendo, reflita este padrão estabelecido pela palavra. Que as minhas palavras, que as minhas vestes, que o meu comportamento bendiga o santo nome de Deus. E quando a gente lê isso, a gente tem que parar e se perguntar, será que as minhas palavras, a maneira que eu tenho me comunicado, as minhas palavras bendizem o nome do Senhor? Será que o meu comportamento expressa uma vida santa? Será que o meu namoro bendiz o nome do Senhor? Será que os mares em que eu navego na internet bendizem o nome do Senhor? A Bíblia é clara, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Eu não vou falar sobre as 95 teses, não. Mas eu tenho que lembrar que hoje, 31 de outubro,
está fazendo 500 anos, exatamente hoje, da Reforma Protestante, né? Quando Martinho Lutero pregou lá as 95 teses em Wittenberg, monge católico. E é impressionante, o que eu vou falar aqui, eu acho que em dezembro, sobre o legado da Reforma Protestante, e eu estou lendo algo sobre isso. É impressionante a diferença, né, que há entre os países que têm um legado protestante, que foram marcados, influenciados pela Reforma Protestante, e países que permaneceram sob a influência católica. A maneira que esses países hoje se organizam a respeito de muitos assuntos, como educação, por exemplo, como a educação é vista no Brasil, é fruto de um legado católico, né, que se concentrou na educação para a elite, ao passo que as comunidades protestantes, né, democratizaram a educação, queriam que todo o povo aprendesse a ler, e não apenas a nobreza, né? Então você vê que isso é resultado de um legado. A maneira que a nação brasileira demanda educação é fruto desse legado. E claro que essa influência vai muito além da questão da educação, invade outras áreas. Eu acredito que o nosso conceito sobre ser santo, por exemplo, tem uma influência direta dessa cultura católica, que nós, de uma maneira geral, Brasil, somos frutos, né? Alguém santo, por exemplo, para o estereótipo cultural do Brasil, é alguém que não ri, sabia disso? Ser santo é alguém que tem o seu semblante sério. Aliás, mais do que sério, a pessoa santa, ela é triste. A pessoa santa, ela tem um semblante que sofre, né? É alguém que fala pouco. E quando fala, a pessoa santa, ela vai falar baixo, né? Ela vai falar pausado, ela vai falar meio rouco, porque ela é santa, né? É santa, é alguém que santo. Não pode falar alto. Se for mudo, é mais santo ainda, é melhor. Mudo, fala nada. Voto de silêncio. Veja, o que é que você lembra? Quando você fala de um semblante triste, de um semblante mudo, alguém olhando para o céu, com a mão no peito, uma auréola na cabeça, aquele olhar distante, ou então a cabeça baixa, triste. Você lembra de quê? Você lembra de uma escultura, da imagem de um santo católico. Então, isso está impregnado no inconsciente. Isso é santo. O santo não tem um olhar vívido, olhando para a terra, olhando para frente. Você não tem uma imagem de um santo rindo. Não tem. O santo é triste. Sofre. É a nossa imagem de santo. Outro estereótipo que faz parte da nossa cultura, alguém santo, é alguém que é pobre. O santo é maltrapilho. O santo, ele é pobre. Faz parte da nossa cultura histórica, né? Por quê? Porque grandes homens santos fizeram um voto de pobreza. Eles abriram mão da riqueza, entregaram para a igreja, isso que é interessante, e passaram a ser pobre. E quanto mais pobre, quanto mais associado a questões pobres, mais santo ele é. Quanto mais sofredor, quanto mais pobre, ele é santo. Veja, os americanos pensam assim? Mas claro que não. Homens santos por lá prosperam. Homens santos por lá, quanto mais bem sucedido, mais Deus está com ele. Mais ele é santo, porque ele é um homem de oração. Por isso que ele prospera. Veja, são matrizes diferentes. Mas é assim que eles pensam, mas nós não. Alguém disse para nós que ser rico é pecado, é usura. Que lindo é ser pobre. Não é como diria o Batman, santa ignorância. Batman, Robin. Veja, santidade tem a ver com duas palavras. Santidade não tem a ver com pobreza, com roupa, com esse semblante triste, essa cara fechada. Santidade na Bíblia tem a ver com duas coisas. Diga assim, diga separação e consagração. Santidade é isso. Santidade é, primeiro, separação. Separação de quê, pastor? Separação do pecado. Santo é aquele que se separa de tudo aquilo que desagrada a Deus. Santo é aquele que se afasta daquilo que é mundano, daquilo que é pecaminoso, daquilo que entristece o espírito. E ninguém pode supor, por causa disso,
que terá uma vida santa convivendo naturalmente com estas coisas. Porque estas coisas sujam as vestes. Porque estas coisas tornam as vestes espirituais indignas. Então, toda pessoa que busca a santidade, a primeira coisa é separar-se daquilo que é mundano. 1 Pedro 2,11 diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, porque estas coisas combatem contra a alma. Vocês abstenham-se, afastem-se, neguem aquilo que contamina a alma, aquilo que suja a veste. É desse aspecto que Pedro está falando. Abrir mão, abster-se é negar, é não aceitar, é rejeitar aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mundano. Um bom exemplo de alguém que compreendeu esse aspecto da santidade é Daniel. Daniel é um cara que entendeu que ter uma vida santa era simplesmente estabelecer um propósito simples no coração: não comer a comida de Nabucodonosor. E por que ele não iria comer a comida de Nabucodonosor? Ele diz: porque isso vai me contaminar. Ele disse: eu não vou me contaminar, ou seja, eu abstenho dessa comida. Interessante que a Bíblia diz: decidiu firmemente. Aí talvez você se pergunte: por que firmemente, pastor? Porque não é algo fácil. Porque não é algo fácil. Ele teve que decidir firme, um propósito firme: eu não vou me contaminar. Daniel entendeu, ele disse assim: tudo que vem desse imperador, tudo que vem do príncipe deste mundo, da Babilônia, isto vai me contaminar, isto vai sujar-me moralmente, espiritualmente. Então ele decide firmemente. Veja, não pense que se abster dos pratos de Nabucodonosor é algo fácil. É difícil. E sabe por quê? Porque os pratos de Nabucodonosor não são feios. Não são pratos nojentos, repugnantes, colocados de qualquer jeito. Não. Pratos de Nabucodonosor são pratos reais. São belos pratos. São pratos coloridos. É coisa boa. Na cozinha do inferno tem capetas preparados na alta culinária, que sabem preparar exatamente aquilo que lhe agrada. Aquele perfume cheiroso que lhe abre o apetite. E ele sabe dispor. E ele sabe apresentar. Tudo cozinha do inferno. Você acha o quê? Que a comida do inferno tem cheiro de enxofre? Hein, minha irmã? Você acha que o prato de Nabucodonosor vai cheirar enxofre? Não, o prato de Nabucodonosor, minha varoa, cheira a perfume francês. Ele não vem em caixa de papelão, não. Ele vem em roupas caras, num carro importado. Prato de Nabucodonosor. É um pão lindo, crocante, no ponto. Só que esse pão depois vai voltar para o forno de onde ele veio. E vai levar você também. E você, varão? Tem sobra para os varões também, né? E o prato de Nabucodonosor, para o homem, você acha que são jogados de qualquer jeito? Você acha que ele bota numa marmita e fala assim: a marmita está frio, isso aí, ó, isso aí. Se é Nabucodonosor, coloca. Não, é coisa de rei. É coisa de palácio. É coisa fina. Disposta de forma interessante. Os pratos de Nabucodonosor costumam medir 90, 60, 90. Usam salto 15. Cabelo esvoaçante. Voz rouca. Bem-humorada. Mas depois que você come esse prato, dá uma indigestão, varão. Sansão diria para você que este prato é venenoso. Sansão diria que este prato tira suas forças. Este prato afasta você do propósito de Deus. Este prato rouba sua visão. Este prato faz você virar um palhaço para os seus inimigos. E este prato lhe mata. Oh, que Deus ache algum Sansão perdido aqui e Deus abra os seus olhos antes que Dalila o segue. Oh, meu querido, lá fora não tem nada para você, só Dalilas. A princesa, a judia, a mulher do povo de Deus está aqui. Será que Deus está falando com alguém aí? Tem a irmã que levantou a mão, sapateou aí.
Que Deus ache em nós nessa noite o mesmo sentimento que Ele achou em Daniel. Pessoas comprometidas. Eu vou me separar deste mundo. Eu vou rejeitar. Por mais colorido que sejam os pratos de Nabucodonosor, por mais cheirosos, por mais apetitosos, eu decido firmemente não me contaminar. Eu vou me abster disso. Aleluia! Sabe qual o problema de você comer o prato de Nabucodonosor? O maior problema é que quando você come o prato de Nabucodonosor, você perde a fome das coisas de Deus. Porque, meu irmão, pensa, você está indo para um banquete. Deus te convidou para um banquete. Mas quando você come o prato de Nabucodonosor, você perde a fome de orar. Você perde a fome de Deus. Você perde a fome, o desejo das coisas de Deus. Ô, meu irmão, você sabe que quando a gente vai para a festa, ninguém se empanturra para ir para a festa. Tu é crente. Tu sabe, quando tu vai para a festa, fala sério, tu faz jejum. Tu fica sem, tu nem almoça. É isso aí, meu irmão. Se abstenha das coisas dessa terra, porque Deus tem um banquete para você, porque Deus tem coisas melhores para a tua vida. Deus tem coisas melhores para você. Isso, aplauda o Senhor. Mas santidade não se resume apenas a um aspecto negativo, ou seja, não fazer algo passivo. Santidade, pastor, é apenas se afastar do pecado? Santidade é apenas abster-se dos pratos de Nabucodonosor, deixar de fazer algo, renunciar a algo? Não. Santidade tem também um aspecto positivo, ativo. Fazer algo, ser algo. Santidade também é consagração diante do altar de Deus. Diga-se, santidade é separação, santidade é dedicação. Quando você lê na Bíblia sobre objetos que eram dedicados ao Senhor, você vai ver que a Bíblia vai dizer que eles eram santos. Santo ali, né, no sentido de afastar-se e abster-se de algo. Não, santo ali é no sentido de estar diante do altar, ser usado para serviço de Deus, diante do altar. Levítico capítulo 8 vai falar da consagração de Arão e dos filhos para o serviço, para o sacerdócio. E Levíticos 8 vai dizer que a primeira providência, a primeira coisa, está lá no texto, diz assim: e Moisés fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. Veja, esse é o ritual da consagração. Primeira coisa, lava. Por quê? O que era prioritário no serviço? Consagração, pureza. A água aqui, essa lavagem, representa a purificação, a limpeza. O sacerdote, os seus filhos, tudo, todos eles deveriam ser purificados, lavados. Aí depois, Levítico 8 vai falar de como eles estavam vestidos e símbolos que representam santidade. Agora, interessante, é a última peça que é colocada. Primeiro, eles são limpados, são lavados. E a última peça da vestimenta diz assim: e coroa de santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Tudo naquele templo, eu aprendo, deveria estar envolvido em algo chamado santidade. É por isso que o salmista diz lá no Salmo 93: santidade convém à tua casa, ó Senhor. Santidade era marca de cada objeto, era marca do altar, era marca de cada peça, de cada cortina, tudo aquilo era santo. Ou seja, tudo aquilo servia exclusivamente para Deus. Todo o livro de Levítico vai expressar exatamente essa ideia. Santidade não é apenas, portanto, se afastar do mundo. Santidade é estar diante do altar de Deus, servindo a Deus. Como diz Paulo aos Romanos, você não apenas não se conformando com este mundo, mas buscando a vontade de Deus. Ou seja, primeiro um afastamento da forma mundana, daquilo que parece mundano, e uma aproximação daquilo que é divino. Isso é santidade. Tanto um afastamento como uma dedicação. E essas duas ideias estão estritamente ligadas, porque as duas expressam santidade. Todos nós que estamos aqui, todos nós, estamos num terreno que sempre vai nos levar para um lado ou para outro. Ou seja, como se esse terreno nos impedisse de ficar parado, imóvel. Porque se eu ficar parado,
ele vai me levar para um lado, ou ele vai me levar para um outro. E esses dois extremos, esses dois pontos, são antagônicos, são diametralmente contrários. Vamos imaginar que aqui seja o mundo e aqui esteja Deus. Então, à medida que eu, como crente, me aproximo das coisas do mundo, que eu permito que as coisas do mundo me atraiam, então eu naturalmente, eu vou me afastando das coisas de Deus. É assim. Se eu dou mais atenção às coisas do mundo, se eu gasto meu tempo mais com as coisas do mundo, naturalmente, então eu perco o desejo de ler a Bíblia. Então eu passo a orar menos. Então vir à igreja começa a perder o sentido. Em outras palavras, a minha santificação, ela diminui de nível. Eu passo a viver uma santidade menos intensa, porque eu estou aqui próximo desse extremo. Mas o inverso também acontece. À medida que eu me aproximo das coisas de Deus, as coisas do mundo vão perdendo sentido. À medida que eu me consagro, à medida que eu busco o altar, à medida que eu me aproximo do Santo dos Santos, à medida que eu oro, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu olho para as coisas de Deus e busco as coisas de Deus, o mundo vai ficando mais distante, o mundo vai ficando mais sentido. Estar na igreja tem um colorido, tem um sentido, tem um sabor. Buscar a Deus, eu não apenas eu oro por uma obrigação, eu sinto falta de orar, eu desejo orar. Estar no Santo dos Santos é o meu lugar preferido, é o meu desejo. Eu não venho para a igreja por uma obrigação, eu venho para a igreja como alguém que tem sede, como aquele dia de calor, em que você sai do ônibus e você não bebeu água, e você está indo para casa, e você pensa em chegar em casa e abrir a geladeira e peguei aquele copo d'água gelado e beber. Você vem para a igreja com sede, como diz o salmista, como as corças anseiam pelas águas, a minha alma tem sede de ti, e você tem sede. Alguns historiadores dizem que Ezequias fez aquele duto, não tinha nenhuma consciência ecológica, né? E ele transpôs a água do rio para dentro de Jerusalém, então ele secou o rio. Então as costas ficavam às margens dos rios, onde eram os rios, que agora não tinha mais rios, e elas uivavam de sede, porque não tinha água, não tinha consciência ecológica. Aí os historiadores dizem que é isso que ele está se referindo, como aquelas costas anseiam pelas águas, como elas uivam de sede, como elas estão morrendo, desesperada por água. A minha alma tem sede de Deus. São coisas inconciliáveis. Eu não posso estar próximo do mundo e estar próximo de Deus. Eu não posso amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus. Eu não posso estar na igreja e estar no mundo ao mesmo tempo. Eu não posso amar as coisas celestiais e as coisas terrenas. Eu não posso amar as coisas espirituais e as coisas pecaminosas, mundanas. São antagônicas. Por isso que a Bíblia diz que a amizade do mundo é a mesma coisa que inimizade contra Deus. O altar, o Santo dos Santos, é o lugar da santidade, é o lugar da presença. Pastor, e como eu posso ser atraído pelas coisas de Deus? Primeiro, esse desejo nunca vai surgir naturalmente. Você nunca vai ter o desejo, estou com vontade, assim, natural, estou vendo a TV, vou desligar a TV que eu vou orar. Não. Isso é algo, é produzido a partir de um desejo de buscar a Deus. Eu desejo lavar as minhas vestes. Eu desejo estar pronto. Eu desejo ter as minhas vestes dignas para quando a trombeta soar. Eu quero estar preparado para esse encontro. Por isso eu vou trilhar um caminho de santificação. Por isso eu vou buscar no Espírito de Deus a força para vencer essa atração pelos pratos de Nabucodonosor. A tendência da alma que busca as coisas deste mundo. Mas esse não é apenas um trabalho do Espírito Santo, é um trabalho nosso.
É um trabalho em conjunto com o homem. É uma ação. Por isso que a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente. O processo da santidade começa a partir de uma decisão firme de não se contaminar. Mas também começa quando eu decido, como diz Paulo, apresentar o meu corpo. Eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo. Sou eu que decido prestar o meu culto. Sou eu que não permito assumir a forma deste mundo. Sou eu. E quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu quero a tua intimidade. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade boa, agradável, perfeita. Porque enquanto eu não tomar essa decisão de apresentar o meu corpo, de não assumir a forma do mundo, de fazer disso o meu culto, meu relacionamento com Deus, então eu não conheço a vontade de Deus. Essa disposição vai produzir duas coisas. Primeiro, a ação do Espírito Santo, a ação santificadora do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,11 diz: mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. E essa decisão vai produzir a ação da palavra. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. O Espírito Santo vai usar a palavra para nos tornar consagrados, para tornar o nosso culto aceitável a Deus, o nosso louvor como cheiro agradável a Deus. Veja, porque o louvor, na verdade, não tem a ver com o som que eu emito. Não é uma questão de eu ter a voz, como aqui o Gesiel, voz potente, ele bota força na voz. Eu falei: Jesus, se eu tivesse 1/10 dessa força vocal aí. Não é questão de ser afinado, de cantar bem. Às vezes eu vejo discussão: esse ritmo é do Senhor, esse ritmo não é do Senhor. Meu irmão, começa pela música. A música é uma coisa nossa. Música tem a ver com a nossa cultura. É o que a gente gosta, é o nosso jeito. Então não existe uma música que seja espiritual, hoje que não seja. É a nossa cultura. Então não tem a ver também com nossa afinação, nem com o ritmo. Na verdade, não é o som que emitimos. Na verdade, é o cheiro que exalamos. É quando a nossa adoração se torna agradável a Deus, porque ela parte de um coração santo, de uma vida consagrada a Deus, afinado ou não afinado. O texto que a gente leu, de Mateus 22, ele fala de 3 aspectos da santificação. Primeiro, o aspecto posicional. Todo mundo é santo, que foi convidado. Porque ser santo é a princípio ter um convite para essa boda. Então todo mundo é santo. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz: aos santos da igreja de Corinto. Aí em seguida diz: vocês são carnais, hein, cara? Vocês não são espirituais não, hein? Mas como é que pode? Chamou de santo no início. Aos santos da igreja de Colossenses, aos santos, ou seja, todo mundo ali era santo e tinha um monte de pecado da igreja. Como é que pode, pastor? É porque é santidade posicional. Mas existe uma outra santidade, e é essa que o texto está falando: a santidade experimental, a santidade progressiva. É a santidade daquele que na caminhada para as bodas, na preparação para as bodas, ele prepara as suas vestes, ele se purifica. E sabe a conclusão que eu chego nessa mensagem? É que não existe nada mais importante na minha caminhada cristã do que atentar para minhas vestes. Como estão as minhas vestes? Se eu estou ou não preparado. Esse é o maior imperativo da vida cristã. Tem um dia específico aqui no Rio de Janeiro, é muito forte no Rio de Janeiro, em que as pessoas, num dado dia do ano, elas pegam umas sacolas plásticas e elas vão por ali, por acolá, porque estão dando doce. É uma cena muito comum. Então você vê aquele monte de criança, aquela mulher: onde é? Estão dando doce naquela casa ali. Aí é um monte de gente. Onde é que está? Aquela senhora está dando doce naquele carro. E o pessoal vai lá dando doce. As pessoas ficam procurando onde está dando doce. Tem muito crente que leva a vida espiritual mais ou menos nessa toada. Onde estão dando bênção? Espera aí. Onde que está dando? A bênção é ali. Me lembrei do Eliel, agora fiz igual Eliel. Onde estão dando bênção? Onde tem bênção? Onde que é bênção? É ali, fica correndo. Já viu? Tem gente assim. Eu quero isso, onde é dando bênção? Eu fico desconfiado se o pastor estender a mão assim, esperando num ponto de ônibus.
Aonde? Pastor, faz assim, esperando. Se alguém vê, o cara corre e bota a cabeça ali embaixo. Aproveita que está com a mão estendida aí, manda uma bênção. Claro, veja, claro que testemunhos são importantes. E Deus usa os testemunhos de bênção para atrair pessoas. Claro que fazer campanhas por vitórias e buscar isso são coisas importantes. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar vitória. A nossa igreja tem culto de vitória, porque isso é bíblico. Mas nós não podemos esquecer, e nós não podemos passar por cima de que com vitória, com bênção, mas sem uma vida santa, a vida cristã perde o sentido. Que se nós viermos para a igreja buscando uma bênção a cada semana, e tendo um comportamento que não expresse essa exigência divina de uma vida santa, não tem sentido de verdade a nossa caminhada cristã. Aí nesse caso, não adianta campanhas, não adianta vigílias, não adianta jejuns de Daniel, porque nada disso está conduzindo você para uma vida santa. Você vai receber bênção, porque Deus atende a oração. Você pode até atingir sucesso em alguma área da sua vida cristã, mas sem vida santa, perde o sentido. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo. E isso é tema de campanha. Como o pessoal gosta desse texto? Jacó lutou com um anjo. É tema de mensagem. É assunto de música. Luta com o anjo, meu irmão. Como Jacó lutou com o anjo. Luta com o anjo. Luta porque ele vai te dar um emprego. Ele vai te dar um casamento. Luta com o anjo para ele te dar aquele carro que você está pedindo. Irmão, veja só. Jacó lutou com o anjo quando ele já tinha filhos e filhas. Quando ele tinha esposas. Ele lutou com o anjo quando ele já era rico. Jacó já era rico. Pode ir rico. Por que ele lutou com o anjo, pastor? Ele lutou a noite toda com o anjo. Porque ele precisava mudar o caráter. Fica a dica para o próximo tema de sua campanha. Estou fazendo uma campanha, pastor, de 7 semanas, por uma vida mais santa. Eu vou lutar com Deus para Ele mudar o meu caráter. Eu vou lutar com Deus para eu parar de dar trambique na praça. Eu vou parar com Deus, eu vou lutar com um anjo para largar a vida da prostituição, a vida da fornicação, do adultério. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou lutar com Deus para deixar de ser um fofoqueiro, uma fofoqueira, um mentiroso, uma mentirosa. Eu vou lutar com um anjo para vencer o vício da pornografia na internet. Eu vou lutar com um anjo porque isso é a maior exigência da vida cristã. Apocalipse capítulo 22, no fim das coisas, nós lemos um ultimato de Deus, Deus fala lá, quem é justo, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Veja, esse texto não é um incentivo à prática do pecado. Deus não está aqui desistindo do pecador, dizendo, você que está no pecado, esquece, pode continuar no pecado. Não, mas esse texto é um registro de alerta para um posicionamento. É Deus dizendo assim, eu espero por um arrependimento. Eu espero por uma mudança. Mas essa mudança tem que ser extrema. A gente tem visto uma religião oriental crescer de forma absurda em relação ao mundo cristão. Porque eles são extremos. Eles não fazem concessão. E as pessoas buscam uma mudança de vida. Mas muitos de nós temos pregado um evangelho meio termo. Um evangelho que põe rodinha na cruz. Mas o texto está dizendo, sabe o que aqui? Que o machado já está posto à raiz. Esse texto diz isso. O tempo que nós estamos vivendo, é assim que eu vejo.
É um tempo de extremos e de posicionamento. É isso que ele está dizendo. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é santo, busque santidade. Busque ser mais santo. Porque nós, como crentes, nós não podemos viver eternamente nesse pêndulo moral. Nós não podemos ter uma vida dentro da igreja e quando sair da igreja ir para o motel. Nós não podemos viver uma vida espiritual que flerta com aquilo que é mundano, que é carnal. Nós não podemos viver entre o céu e o inferno. Deus está dizendo, decida-se entre a sujeira e a santidade. Porque é tempo de posicionamento. Santos, santifiquem-se mais ainda. Quem é santo? Você é santo. Você é santa, minha irmã. Você é santa. Santificada pelo sangue do Cordeiro, santificado pelo sangue derramado na cruz. Portanto, diz a Bíblia, santifique-se mais ainda. É tempo de um posicionamento. Escute, nada é mais evidenciado no céu, na presença de Deus, do que a santidade. O reino de Deus é um reino de poder, é sim. O reino de Deus é um reino de glória, com certeza. O reino de Deus é um reino de majestade, é sim. Mas nada no reino de Deus está acima da santidade. O livro de Isaías diz, capítulo 6, que o profeta tem uma visão do trono de Deus. E ele diz lá, no ano em que morreu o rei Uzias, é um texto muito conhecido, ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam seus pés, com 2 asas voavam. Veja, eles não tinham coragem de olhar para aquele que estava no trono. E a Bíblia diz, e clamavam uns para os outros. Eles também não tinham coragem nem de se dirigir a ele. Clamavam um para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Veja, os serafins não estão dizendo lindo, lindo, lindo. Os serafins não estão dizendo majestoso, bondoso, poderoso, eterno. Deus é tudo isso. Mas acima de tudo, Ele é santo. Por isso, esse é o padrão estabelecido para a igreja. Jesus diz, sede santos, Pedro diz, porque Ele é santo. Jesus diz, sede perfeitos, porque Ele é perfeito. O meu padrão não são os anjos, o meu padrão não são os santos da igreja, o meu padrão é o próprio Deus. Sede santos, porque Ele é santo. Por isso Deus nos chamou antes de tudo para sermos santos. Deus nos chamou a princípio para sermos prósperos. Pastor, Deus quer que eu seja próspero. Deus quer que você seja próspero. Mas você pode ir com um carro, com casa maravilhosa, com conta bancária para o inferno. Deus quer que você seja, antes de tudo, santo. Porque isso é o mais importante no reino de Deus. Deus não está preocupado com sua felicidade antes de tudo, por mais chocante que isso possa lhe parecer. O grande interesse que está no coração de Deus é que talvez você não seja a pessoa mais feliz dessa terra. Você tenha problemas por longos anos, mas Deus quer que você tenha uma vida santa. Essa é a prioridade. Para vivermos uma vida santa, Ele nos tirou do mundo. Levíticos 11:45 diz, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Santidade é a vocação por excelência de todo crente. 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, Deus nos chamou para a santidade. Diga, Deus nos chamou para a santidade. Talvez você esteja perguntando, Senhor, para que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para quê? O Senhor pode ter chamado você para o louvor, o Senhor pode ter chamado você para a palavra, o Senhor pode ter chamado você para o evangelismo, para o serviço social, não importa. Mas antes de tudo, Deus chamou você para a santidade. Esse é o padrão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade tem a ver com 3 coisas. Tem a ver com a minha filiação com Ele. Meu Pai é santo, eu tenho que ser santo. Santidade tem a ver com o propósito do meu chamado. Ele me chamou para ser santo.
E santidade tem a ver com minha salvação eterna. Sem santidade, querido, ninguém verá o Senhor. Salmo 24 diz: quem subirá no seu monte? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem um coração puro, aquele que não entrega o seu coração à vaidade, e aquele que não fala enganosamente. Mãos limpas, aquilo que eu faço é limpo, aquilo que eu faço é santo. Aquele que não tem a boca fala enganosamente, aquilo que eu falo é santo. Aquele que tem um coração puro, meu interior, os meus pensamentos, a minha alma é santa. Tudo em mim, meu corpo, minha alma, meu espírito. Oh, querido, santidade é o mais urgente dos mandamentos, porque ninguém verá o Senhor sem santidade. Eu posso ser um pregador medíocre, mas ainda assim eu verei a Deus. Você pode cantar desafinado, você não canta como Tiago, afinado. Você pode cantar desafinado, mas você vai ver a Deus. Você pode nunca ter feito nenhum milagre, Deus não usa com dons, com milagre, mas você vai ver a Deus. Você pode, não ser uma pessoa que faz grandes coisas aparentes, um trabalho relevante na igreja, mas você vai ver a Deus. Agora você pode fazer tudo isso. Você pode pregar muito, você pode cantar muito, você pode ser um pregador poderoso, você pode fazer muita coisa. Agora, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Senhor Jesus, aqui tem homens, mulheres, nós estamos nos preparando para as bodas. Quem sabe esse é o último culto da igreja aqui na terra. Quem sabe é esta madrugada que a igreja soa. Ó Deus, quando a gente olha para aquela parábola das virgens, era meia-noite, era o momento das trevas mais intensas. Oh Deus, a trombeta não soou, ainda dá tempo de enchermos as lamparinas, ainda dá tempo de estarmos preparados para este encontro. Oh Deus, que as nossas vestes estejam preparadas, que as minhas vestes estejam preparadas. Ó Deus, eu me preocupo e eu penso como pastor, eu fico pensando quanto daqueles que me ouvem são prósperos, eu penso nisso. Quanto daqueles que me ouvem são felizes, eu penso nisso. Quanto daqueles que me ouvem são confortados, eu penso nisso. Ó Deus, mas se aqueles que me ouvem não forem santos, eles não vão entrar no céu. Nada é mais urgente, nada é mais importante do que termos as nossas vestes puras, dignas para esse encontro. Lava-nos com hisopo, lava-nos no teu sangue nessa noite, é a nossa oração. Se você pode dizer amém, diga amém. Deus nos abençoe.